O caos irrompeu num restaurante. Todos gritaram e correram. Todos, exceto a empregada de mesa que manteve a calma, protegeu uma criança e salvou a vida de um homem moribundo. O chefe da máfia não conseguia parar de olhar. Ele nunca tinha visto alguém lidar com o perigo como ela o fez, e não ia deixá-la desaparecer. O tiro estilhaçou o copo de vinho antes mesmo de Clara Evans perceber o som. Ela estava a servir um Buro 1995, o tipo caro que os turistas pediam para impressionar os seus acompanhantes. Quando a janela da frente explodiu para dentro, vidros choviam como confetes mortais. Uma mulher de vestido vermelho gritou. Depois outra, depois todos, exceto Clara. O seu corpo se movia no piloto automático. Ela deixou cair a garrafa, deixando o vinho no valor de os 300 espirrar pelo chão de mármore e por Dove, atrás do balcão. O seu coração batia forte, mas as suas mãos estavam firmes. Memória muscular de uma vida que ela deixara para trás. Mais tiros. Pop, pop, pop. Tiro rápido, semiautomático. O seu cérebro registrou automaticamente. Pelo menos 3 atiradores. Abaixem-se. Alguém gritou. Em meio ao caos, os olhos de Clara encontraram a origem da ordem. Um homem de fato cinza escuro estava sentado na mesa 7, a seção VIP. Ela tinha sido instruída a nunca se aproximar, a menos que fosse chamada. Adrian Moretti. Ela já o tinha servido 2 vezes antes. Ele dava boas gorjetas, falava suavemente e tinha olhos como o inverno. Agora, aqueles olhos estavam afiados e letais. Os seus homens já estavam em movimento, armas a aparecerem dos coldres nos ombros como truques de magia. Mas os atacantes tinham o elemento surpresa. Um dos guardas de Moretti caiu, agarrando a garganta. Sangue espirrou pela toalha de mesa branca. O choro de uma criança cortou o barulho dos tiros. Clara virou a cabeça na direção do som. Uma menina, talvez com 6 anos, estava paralisada perto das portas da cozinha. Os pais dela estavam deitados de bruços debaixo da mesa, mas ela tinha saído, confusa e aterrorizada. Os atiradores avançavam, com máscaras pretas e casacos de couro, movendo-se como profissionais. Clara não pensou 2 vezes. Ela saltou de trás do balcão, mantendo-se baixa, e agarrou a criança. Uma bala passou zunindo por sua orelha, tão perto que ela sentiu o calor. Ela apertou a menina contra o peito e rolou para trás de uma coluna de mármore. "Shh, querida, estou aqui", sussurrou Clara, mesmo com os ouvidos a zumbirem. "Feche os olhos, conte até 10. Você pode fazer isso por mim?" A menina acenou com a cabeça e apertando os olhos. Outro corpo caiu no chão. Desta vez, um dos atacantes. Os homens de Moretti estavam a revidar e o restaurante se transformou em um campo de batalha. Mesas viradas, pratos quebrados, o cheiro de pólvora misturado com colônias caras. Então Clara ouviu. Um homem mais velho, um dos convidados do jantar, estava a rastejar em direção à saída. Ele deixava um rastro de sangue. Tinha sido baleado. O treino de Clara dizia-lhe que ele tinha talvez 10 minutos se o sangramento não fosse estancado. A menina estava segura atrás da coluna. Clara tomou uma decisão. Arrancou o avental, enrolou-o e rastejou pelo chão. Balas ricocheteavam no mármore acima da sua cabeça. Alguém gritava em italiano. Ela alcançou o homem no momento em que os seus olhos começavam a ficar vidrados. "Ei, fique comigo!" Clara pressionou o avental contra o abdômen dele com força. O homem ofegou, os olhos focados no rosto dela. Eu sou Clara. Você vai ficar bem. Mantenha a pressão aqui." Ela guiou as mãos trêmulas dele para segurar a bandagem improvisada. "Não ouse morrer na minha secção. Eu só limpo este chão." Um esboço de sorriso cruzou os seus lábios. Foi então que ela sentiu o peso de um olhar. Clara olhou para cima através da fumaça e do caos, e seus olhos se encontraram com os de Adrian Moretti. Ele estava a 4 ou 5 metros de distância, atrás de uma mesa virada. A sua camisa branca estava manchada de vermelho por causa de um ferimento no ombro. A sua arma estava levantada, apontada para um dos agressores. Mas ele não estava a disparar. Ele estava a olhar para ela, para a empregada de mesa, que deveria estar a gritar, que deveria estar a correr, mas que, em vez disso, estava a salvar um dos seus homens com nada mais do que um avental e pura determinação. Os seus olhos mantiveram-se fixos durante 3 segundos, talvez 4. Naquele momento, Clara viu algo passar pelo rosto dele. Não era gratidão nem surpresa. Era algo mais profundo,
Reconhecimento, talvez como se ele tivesse acabado de descobrir algo raro num mundo cheio de falsificações. Então o seu tenente gritou: Chefe, você está 6. Moretti virou-se e disparou. O agressor atrás dele caiu. Os tiros pararam tão repentinamente quanto começaram. Sirenes soaram ao longe, ficando cada vez mais altas. Os homens mascarados recuaram, desaparecendo pela entrada da frente destruída como sombras. Clara manteve a pressão no abdômen do homem ferido até ouvir passos se aproximando. Pesados, deliberados. Deixe-me vê-lo. Ela olhou para cima. Moretti estava em pé ao lado dela, com o ombro ainda a sangrar, a expressão indecifrável. De perto, ela podia ver que os olhos dele não eram apenas cinzentos. Eram da cor do aço, frios, calculistas, sem perder nada. Ele precisa de ir para o hospital, disse Clara calmamente. Ainda há balas lá dentro. Talvez tenham atingido o intestino. É médica? Sei o suficiente. Moretti inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-a como se ela fosse um quebra-cabeças que ele não conseguia resolver. Os seus homens estavam a proteger a sala, a verificar os corpos, mas ele não se mexeu. Não desviou o olhar dela. Como se chama? Clara Evans. Não gritou Clara Evans. Não era uma pergunta, era mais uma acusação. Ela encontrou o seu olhar sem vacilar. Isso teria ajudado? Algo quase parecido com um sorriso tocou os seus lábios. Quase. Então os paramédicos irromperam pela porta e o momento se dissipou. Moretti endireitou-se, sua máscara de controle voltando ao lugar. Ele gritou ordens em italiano, e os seus homens se moveram como uma máquina bem lubrificada. Antes que Clara pudesse se levantar, ele olhou para ela uma última vez. Você salvou a vida de Marco esta noite. Ele apontou para o homem que ela estava a ajudar. Eu não esqueço dívidas. Então ele se foi, levado pela sua equipe de segurança, assim que a polícia invadiu o local. Clara sentou-se sobre os calcanhares, com as mãos cobertas do sangue de outra pessoa e o uniforme arruinado. A menina chorava nos braços da mãe. Testemunhas prestavam depoimentos. O restaurante parecia um campo de batalha, mas tudo o que Clara conseguia pensar era naqueles olhos cinzentos como aço e na certeza de que sua vida tranquila e invisível havia acabado. Ela mantivera a calma durante uma emboscada, e o homem mais perigoso da cidade percebera isso. Adrian Moretti não dormiu naquela noite. Sentou-se em seu escritório na cobertura, 30 andares acima da cidade, com um copo de uísque que não havia tocado e um ferimento no ombro que se recusava a deixar que alguém tratasse adequadamente. Os médicos queriam sedá-lo. Ele os mandou embora. Lá fora, as luzes da cidade piscavam como estrelas moribundas. Lá dentro, sua mente repetia os mesmos 3 segundos em loop. O rosto dela calmo, concentrado, sem medo. Chefe, você deveria descansar. Marco estava na porta, com o braço em uma tipóia, pálido, mas vivo. O médico disse: encontre-a. Marco. Senhor. A garçonete, Clara Evans, Adrienne, tomou um gole lento de uísque. Finalmente ele queimou. Quero tudo. Onde ela mora, de onde ela é, com quem ela fala, tudo. Você acha que ela fazia parte disso? A voz de Marco endureceu. A família Valentino poderia tê-la colocado lá, poderia ter fornecido informações a eles durante semanas. Adrian considerou isso. Fazia sentido. Demasiado sentido. O ataque tinha sido perfeitamente sincronizado, exatamente quando todo o seu círculo íntimo estava a jantar junto. Alguém tinha falado, mas aquele olhar nos olhos dela. Apenas encontre-a, disse Adrian baixinho. Pela manhã, Marco não precisava esperar até de manhã. Às 4 da manhã, uma pasta de papelão pousou na secretária de Adrian. Clara Marie Evans, 28 anos, nascida em Ohio, sem antecedentes criminais. Adrian folheou os documentos, os seus olhos a examinar rapidamente. Abandonou o ensino secundário. Mudou-se para a cidade há 3 anos. Emprego atual, restaurante Law Scholar, 6 meses. Empregos anteriores, 2 lanchonetes, uma cafetaria de hospital. Nada de notável, nada de suspeito. Mas então ele chegou à última página e parou. Um registro hospitalar. Visitas repetidas à ala de oncologia do St. Catherine's Medical Center. Sempre o mesmo nome de paciente. Daniel Evans, 16 anos, leucemia linfoblástica aguda. O irmão dela. Ela está limpa, chefe. Marco disse que não há ligações com nenhuma família. Nenhuma ligação criminosa.
Apenas uma mulher a trabalhar em turnos duplos para pagar as contas médicas. Ele fez uma pausa. Ela não é ninguém. Adrienne olhou para a foto presa ao arquivo. Uma foto do DMV. Clara parecia cansada nela. Seu cabelo escuro preso para trás, sem maquilhagem, comum, esquecível, exceto que ela não era. Coloque-a sob vigilância, Adrienne ordenou. Quero saber onde ela vai, com quem ela fala. Se ela espirrar, quero saber. Marcos se mexeu desconfortavelmente. Chefe, com todo o respeito, por quê? Ela salvou a minha vida. É apenas uma civil que foi apanhada no fogo cruzado. Adrian fechou a pasta lentamente. As pessoas não ficam calmas durante emboscadas, Marco. Entram em pânico. Congelam. Morrem. Ele olhou para cima. Os seus olhos cinzentos eram penetrantes. Ela movia-se como alguém que já tinha visto combate antes. Alguém treinada. O arquivo dela diz. Não me interessa o que o arquivo dela diz. Descubra o que não está escrito. Clara sabia que estava a ser seguida. O sedã preto estava estacionado em frente ao seu apartamento há 2 dias. Motoristas diferentes, mesmo carro. Eles nem sequer tentavam esconder. Ela esperava por isso. Homens como Adrian Moretti não deixavam pontas soltas. Ela tinha quebrado o padrão durante a emboscada, feito coisas que uma empregada de mesa normal não faria, e agora estava a pagar por isso. Estúpida. Tão estúpida. Ela empurrou as portas do hospital, exausta de mais uma noite sem dormir. As luzes fluorescentes pioravam a sua dor de cabeça. Ela registou-se na recepção e apanhou o elevador para o 3º andar. Quarto 304. Sempre o quarto 304. Daniel estava acordado a jogar um videojogo num tablet que alguém tinha doado. Ele olhou para cima quando ela entrou e o seu rosto iluminou-se, apesar dos 4 no seu braço e das cavidades nas suas bochechas. Clara, você chegou cedo. Não consegui dormir. Ela sentou-se na cadeira ao lado da cama dele, aquela que ela havia desgastado ao longo de meses de visitas. Como você está se sentindo? Como $1 milhão, ele sorriu, depois fez uma careta. Ok, talvez como $5, mas a inflação, você sabe. Ela forçou um sorriso. 16 anos e fazendo piadas enquanto seu corpo se consumia por dentro. Ele era mais corajoso do que ela jamais fora. O médico disse que o novo tratamento está a funcionar. Daniel continuou pousando o tablet, disse. Se conseguirmos manter isso por mais 6 meses, eu posso realmente... Ele interrompeu o seu otimismo vacilante. Podemos pagar, certo? A garganta de Clara apertou-se. A conta na mesa de cabeceira dizia o contrário. $47 mil para a próxima ronda de tratamento. A sua conta poupança tinha 300 e $200. Não te preocupes com isso, disse ela suavemente. Eu trato disso. Tu dizes sempre isso porque eu falo a sério. Ele estudou o rosto dela. Demasiado perspicaz para uma criança. Pareces cansada. Estás a trabalhar demais. Tu estás a mentir. Antes que ela pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez clicar em aceitar. Clara Evans. Uma voz masculina, suave, profissional. Quem está a perguntar? Um amigo gostaria de se encontrar contigo esta noite. Em relação ao incidente no Los Scala, o seu sangue gelou. Eu já dei o meu depoimento à polícia. Não se trata da polícia. Uma pausa. O Sr. Moretti gostaria de agradecer-lhe pessoalmente por salvar a vida do seu homem. A mão de Clara apertou o telefone. Daniel observava-a preocupado. Não preciso de agradecimentos. No entanto, um carro irá buscá-la às 8. A sua morada é... Eu sei a minha morada. Ela desligou. Daniel franziu a testa. Quem era? Um vendedor. A mentira saiu facilmente. Facilmente demais. Mas a sua mente estava a mil. Adrian Moretti queria encontrá-la, o que significava que já a tinha investigado. Já sabia sobre Dani, sobre as contas, sobre tudo. E homens como ele nunca faziam nada sem motivo. Ela olhou para o irmão, ainda tão jovem, ainda lutando tanto para viver. Fosse o que fosse que Moretti quisesse, ela enfrentaria. Ela já tinha sobrevivido a coisas piores do que homens poderosos com perguntas perigosas. Pelo menos era o que ela dizia a si mesma. O carro preto chegou exatamente às 20 horas. Clara passou o dia debatendo se deveria fugir, fazer as malas, pegar Danny e desaparecer para outra cidade com outro nome. Ela já tinha feito isso antes, mas fugir exigia dinheiro, e dinheiro era a única coisa que ela não tinha.
Então, quando o motorista bateu à porta do seu apartamento, educado, profissional, assustador, ela o seguiu até o Mercedes que esperava sem dizer uma palavra. Eles não a levaram a um restaurante ou a um escritório. Levaram-na para casa, para o seu próprio prédio. O motorista abriu a porta, gesticulou para que ela saísse e foi embora. Clara ficou na calçada, confusa, até que o viu. Adrian Moretti estava sentado na escadaria da frente do prédio como se fosse o dono do lugar. Ninguém aguardava. Nenhuma arma à vista. Apenas um homem com um casaco azul marinho caro, as mãos nos bolsos, parecendo quase normal. Você veio, disse ele, levantando-se. Eu tinha a escolha. Sempre há escolha. Ele apontou para os degraus. Posso subir ou prefere conversar aqui fora? A mente de Clara disparou. Deixar um chefe da máfia entrar no seu apartamento era loucura, mas conversar na rua, onde os vizinhos podiam ver, era pior. Terceiro andar, disse ela finalmente, e limpe os pés. O seu apartamento era pequeno, um quarto, uma cozinha do tamanho de um armário, móveis de lojas de artigos usados. Adrienne observou tudo com aqueles olhos cinzentos calculistas, mas a sua expressão não revelava nada. Clara não lhe ofereceu um lugar para se sentar. Ela cruzou os braços e esperou. Salvou a vida do Marco, disse Adrienne simplesmente. Isso merece reconhecimento. Fiz o que qualquer pessoa faria. Não, não fez. Ele aproximou-se e Clara lutou contra o impulso de recuar. A maioria das pessoas teria fugido. Avaliou a situação, prestou cuidados médicos sob fogo cruzado e manteve uma criança em segurança. Isso não é comportamento civil, menina Evans. Lá estava. A verdadeira razão da sua visita. Eu fiz um curso de primeiros socorros, disse Clara calmamente. No centro comunitário. Fez mais do que isso? Ele tirou um papel dobrado do casaco. Quer contar-me sobre os seus 4 anos no exército? Ou devo ler eu mesmo o seu registro de serviço editado? Clara sentiu um aperto no estômago. Ela tinha enterrado essa vida profundamente. Mudado o nome de Claire para Clara. Mudado 3 vezes, construído uma parede entre quem ela era e quem ela se tornara. E ele a destruíra em 48 horas. Isso é confidencial, ela conseguiu dizer. Não para pessoas que sabem onde procurar. Adrienne desdobrou o papel. Claire Sullivan, médica do exército, 2 missões no Afeganistão. Dispensa honrosa depois. Ele fez uma pausa, levantando os olhos para ela. Depois que toda a sua unidade foi morta numa emboscada, você foi a única sobrevivente. A sala inclinou-se. Clara agarrou-se ao encosto de uma cadeira. Saia. Recebeu uma estrela de bronze por ter retirado 3 soldados feridos de uma zona de combate sob fogo intenso. Depois desapareceu. A voz de Adrienne estava mais suave agora, quase gentil. Mudou de nome. Recomeçou. Por quê? Porque soldados mortos não precisam de medalhas. Precisam de permanecer mortos. A voz dela falhou. Agora saia do meu apartamento. Não estou aqui para magoar-te, Clara. Então por que estás aqui? Adrienne dobrou o papel e guardou-o. Quando voltou a falar, o seu tom era profissional. Direto. Estou a oferecer-te um emprego. De todas as coisas que Clara esperava, não era isso. Desculpa. A minha organização precisa de um médico, alguém discreto, alguém habilidoso, alguém que não entre em pânico quando as coisas correm mal. Ele olhou-a nos olhos. Alguém como tu. Eu não trabalho para criminosos. Trabalhas para quem paga as contas do hospital do teu irmão. As palavras atingiram-na como uma bofetada. As mãos de Clara cerraram-se em punhos. Não te atrevas. O Daniel precisa de mais 6 meses de tratamento. São 280 mil dólares que não tens. A voz de Adrienne permaneceu calma. Factual. Eu verifiquei. O teu seguro atingiu o limite. Estás a afogar-te em dívidas. E aquele miúdo está a morrer enquanto serves vinho a pessoas ricas que nem se lembram do teu nome. Não sabes nada sobre isso. Eu sei tudo. Ele tirou um envelope do bolso interior e colocou-o na mesa de café. É um recibo. Centro Médico St. Catherine, Daniel Evans. Os próximos 3 meses de tratamento pagos na totalidade. Clara olhou para o envelope como se fosse uma bomba. Considere isto um agradecimento, continuou Adrian. Para o Marco, sem compromissos. Há sempre compromissos. Desta vez não, ele dirigiu-se para a porta, depois parou. Mas se quiseres pagar a dívida, certifica-te de que o teu irmão recebe os 6 meses completos de que precisa. A minha oferta mantém-se. Médico pessoal,
Tratas do meu pessoal, sem perguntas. Mantém a cabeça baixa, faz o teu trabalho e o Danny sobrevive. Clara sentiu um nó na garganta. Os seus olhos ardiam. Eu matei pessoas, disse Adriane baixinho, com a mão na maçaneta da porta. Destruí famílias, fiz coisas que a manteriam acordada à noite, mas sempre cumpro a minha palavra. Ele olhou para ela. Pense nisso, tem até segunda-feira. Então ele se foi. Clara desabou no sofá, com as mãos a tremer. Pegou o envelope com os dedos trêmulos e o abriu. O recibo era verdadeiro. 3 meses, $141.000 pagos. Ela pensou no sorriso de Danny, nas suas piadas estúpidas e nas suas péssimas habilidades em jogos de vídeo, e na maneira como ele fingia não ter medo quando a dor ficava forte. Ela pensou nos homens que matara no exterior, o sangue nas suas mãos que nunca saía completamente, e percebeu que Adriane Moretti acabara de lhe fazer uma oferta que ela não podia recusar. Não porque ele a ameaçara, mas porque lhe dera esperança. E a esperança, Clara sabia, era a arma mais perigosa de todas. Clara apresentou-se namorada na segunda-feira de manhã, com um saco de viagem cheio de material médico e o estômago cheio de remorsos. A propriedade ficava a 20 minutos da cidade, escondida atrás de portões de ferro e sebes bem cuidadas. Parecia um resort, privado, elegante, caro, nada parecido com a fortaleza criminosa que ela imaginava. Um homem com uma cicatriz no queixo a recebeu na porta. É a médica? Clara Evans. Tony, vou mostrar-lhe as instalações. Ele não estendeu a mão para cumprimentá-la. O chefe disse que você está aqui para nos tratar, não para fazer amigos. Por mim, tudo bem. A sala médica era, na verdade, uma adega reformada. Mesas de aço inoxidável, iluminação industrial, armários cheios de suprimentos que definitivamente não haviam sido comprados legalmente. Morfina, equipamento cirúrgico, antibióticos por caixa. Você vai trabalhar aqui embaixo, disse Tony. Se alguém levar um tiro, eles vêm até você, você os trata. Você não faz perguntas, você não fala com a polícia. Não existes. Claro. Cristalino. Ótimo. Ele virou-se para sair, mas parou, e fica longe do chefe. Ele já tem distrações suficientes. Clara passou o primeiro dia a organizar suprimentos e fingindo que não tinha acabado de vender a alma. O primeiro paciente chegou às 2 da manhã. Um jovem, talvez com 25 anos, entrou cambaleando com um ferimento de faca no lado, não profundo, mas sangrando muito. O amigo dele o segurava em pé, ambos bêbados e estúpidos. Cure-o, exigiu o amigo. Clara não respondeu. Ela guiou o homem ferido até a mesa, cortou a camisa dele e avaliou os danos. Corte limpo. Não atingiu os órgãos. Sorte. Isso precisa de pontos. Como isso aconteceu? Não faça perguntas. O amigo gritou. Clara olhou para cima lentamente. Preciso saber se a lâmina estava suja, se estava enferrujada, se preciso me preocupar com infecção ou tétano. Então, ou me responda, ou veja o seu amigo morrer de septicemia em 3 dias. A boca do amigo se abriu. Fechou. Briga de bar. Canivete. Limpo. Acho. Acha ou sabe? Eu sei. Estava limpa. Clara acenou com a cabeça e começou a trabalhar. Limpa o ferimento. Anestesia a área. Começa a suturar. As suas mãos moviam-se com precisão treinada. 17 pontos. Curativo. Antibióticos injetados. Mantenha seco. Troque o curativo 2 vezes por dia. Se esquentar ou começar a cheirar mal, volte imediatamente. O homem ferido piscou para ela. Você é muito boa nisso. Eu tenho prática. Eles foram embora sem agradecer. Ela não esperava que o fizessem. Nas 3 semanas seguintes, Clara tornou-se uma presença constante na cave. Ferimentos de bala, facadas, ossos partidos, queimaduras. Ela tratou todos com a mesma eficiência clínica que usava no estrangeiro. No início, os homens testaram-na, fizeram piadas grosseiras, deixaram-na limpar a confusão sangrenta, chamaram-na de enfermeira e querida, e coisas piores em italiano. Clara ignorou-os. Ela não estava ali para ser apreciada. Mas aos poucos, algo mudou. Quando ela disse ombro deslocado, doloroso, preciso, sem se abalar com os gritos do homem, eles repararam. Quando ela trabalhou 18 horas seguidas durante uma guerra de gangue sem reclamar, eles repararam. Quando ela disse a um empregado doméstico para parar de ser infantil por causa de um arranhão de bala
E ele realmente a ouviu? Eles repararam. O respeito na máfia não era dado. Era conquistado com sangue e silêncio. Clara estava a conquistar o seu. Ela viu Adrian apenas 2 vezes nessas 3 semanas. A primeira vez foi quando ele desceu para ver Marco, que estava a recuperar-se do ferimento sofrido no restaurante. Clara estava a trocar os curativos dele quando Adriane apareceu na porta. Como ele está? A recuperar bem, sem infecção. Ele terá mobilidade total em mais uma semana. Adriane assentiu, observando o seu trabalho. És eficiente. É para isso que estás a pagar. Estou a pagar pela discrição. A eficiência é um bônus. Clara amarrou o curativo e deu um passo para trás. Marco agradeceu-lhe baixinho. Ela acenou com a cabeça e foi limpar os instrumentos, hiperconsciente da presença de Adriane atrás dela. Não tens medo deles, observou Adriane. Os meus homens deveria. A maioria das pessoas tem. Clara virou-se, encontrando os olhos dele. A maioria das pessoas não viu o que eu vi. Algo brilhou na expressão dele. Talvez compreensão ou reconhecimento. O que viu, Clara? A pergunta foi suave, quase gentil. A apanhou desprevenida. Coisas que fizeram a emboscada no seu restaurante parecer uma festa de aniversário, disse ela baixinho. Adriane observou-a por um longo momento. Então, surpreendentemente, acenou com a cabeça. Se precisares de alguma coisa, melhor equipamento, suprimentos diferentes, diz ao Tony, tu terás. Eu digo quando eles estão a afogar-se. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou. Há um quarto de hóspedes no andar de cima, ala leste. Às vezes trabalhamos até tarde. Podes usá-lo. Eu prefiro ir para casa. Prefiro que a minha médica esteja bem descansada. Não era uma sugestão. Depois de ele sair, Marco riu-se fracamente da mesa. Ele gosta de ti. Gosta que eu seja útil. Não, os olhos de Marco eram perspicazes. Ele gosta que não tenhas medo dele. Ninguém trata o chefe como se ele fosse normal. Clara ocupou-se com o inventário. Bem, ele não é normal. É um criminoso. Tu também já foste. Assassino de soldados. Qual é a diferença? As mãos de Clara pararam sobre um frasco de antisséptico. A diferença, disse ela suavemente, é que eu tinha ordens. Ele só tinha escolhas. Mas, mesmo enquanto dizia isso, ela se perguntou se isso era verdade. Naquela noite, ela ficou. Não no quarto de hóspedes. Ela não estava pronta para isso, mas na sala médica, numa cama de campanha que ela montou no canto. Às 3 horas da manhã, ela acordou com gritos. Não de dor, mas de terror. Clara pegou-lhe uma lanterna e seguiu o som até o andar de cima, passando pela cozinha, pela biblioteca, até uma porta enorme no fim do corredor. O quarto de Adrienne. Os gritos pararam, depois recomeçaram. Cavalo quebrado. A mão de Clara pairou sobre a maçaneta da porta. Isso não era da sua conta. Não era o seu trabalho. Mas ela já tinha ouvido gritos como aqueles antes, em hospitais de campanha, no escuro, vindos de soldados cujos ferimentos não eram visíveis. Ela abriu a porta. Adrian estava sentado na cama, encharcado de suor, os olhos arregalados e sem ver nada, nem acordado, nem adormecido, preso em algum lugar entre os dois. Clara aproximou-se lentamente. Adrian, ele não respondeu. A sua respiração era irregular. Ela tocou-lhe gentilmente no ombro. Adrian, estás seguro, estás em casa. A mão dele disparou, agarrando-lhe o pulso com força, dolorosamente. Os seus olhos fixaram-se no rosto dela, selvagens de medo e fúria. Então, lentamente, ele viu-a. Realmente a viu. Clara, você estava a sonhar. O seu aperto afrouxou. Ele olhou para o pulso dela, para as marcas vermelhas que os seus dedos haviam deixado, e a soltou imediatamente. Desculpe, eu não... Ele passou a mão pelo cabelo úmido. Você deve ir. Quando eles começaram. Os pesadelos, isso não é da sua conta. Contrataste um médico. Isto é médico. Adrian riu, com um riso agudo e amargo. Não podes consertar o que está na minha cabeça. Não, mas posso ouvir. Ele olhou para ela então, olhou realmente, e algo na sua expressão se quebrou. Apenas uma pequena fratura, mas estava lá. Estou cansado, sussurrou ele. Não para ela, para si mesmo. Estou tão cansado de ser temido. Clara sentou-se na beira da cama, mantendo uma distância cuidadosa. Então pare de ser assustador, disse ela simplesmente. Não sei como. Pela primeira vez desde que o conhecera,
Adrienne Moretti parecia humano, vulnerável, perdido. Eu também não sabia, admitiu Clara. Mas aprendemos. Eles ficaram sentados em silêncio até o amanhecer. As docas cheiravam a óleo e peixe morto. Clara odiava tudo neste lugar. Os contentores enferrujados, a ausência suspeita de segurança, a forma como os homens de Adrienne verificavam as suas armas, como se esperassem uma guerra. Não precisavas de vir, disse Adrienne, ajeitando os botões de punho. Mesmo num negócio de contrabando, ele vestia-se como se fosse a ópera. Tem 6 homens com ferimentos pré-existentes. Se isto correr mal, vais precisar de um médico. Clara colocou a mala médica ao ombro. Esse é literalmente o meu trabalho. O teu trabalho é na cave. Seguro. Nada no teu trabalho é seguro. Ele quase sorriu com isso. Quase. O mês passado mudou as coisas entre eles. Depois daquela noite, depois do pesadelo, Adrian parou de evitá-la. Ele ia à sala médica com desculpas, verificava os homens feridos, revisava os custos dos suprimentos, perguntava sobre os procedimentos. Mas ambos sabiam a verdade. Ele estava a verificar como ela estava e ela estava a deixar. Fica no carro, Adrienne ordenou. Se começarem a disparar, afasta-te. Entendido. Não. Clara, se começarem a disparar, os teus homens precisarão de cuidados imediatos. A diferença entre a vida e a morte é medida em minutos. Tu sabes disso. Ela olhou nos olhos dele. Eu não fujo mais, Adrian. Achei que você tivesse entendido isso. O maxilar dele se contraiu. Por um momento, ela pensou que ele iria discutir. Em vez disso, ele acenou com a cabeça uma vez e caminhou em direção ao armazém. Clara o seguiu, com o coração batendo forte, mas as mãos firmes. O negócio começou bem. 12 caixas de eletrônica importada, definitivamente não eletrônica, trocadas por pastas com dinheiro. O contacto de Adrienne era um homem magro com sotaque russo e olhos sem vida. Eles falavam em voz baixa enquanto Clara esperava na entrada, tentando parecer invisível. Foi então que ela sentiu a mudança no ar, a maneira como a mão de Tony se moveu em direção à sua arma, a tensão repentina nos ombros de Adrienne. Ela já tinha sentido isso antes. Pouco antes de um IED explodir, pouco antes de balas rasgarem tendas de lona. Adrian, ela começou. As portas do armazém explodiram para dentro. Homens em equipamento tático preto invadiram o local como uma enchente. Não era a polícia, eram rivais. O mesmo grupo do restaurante, ela percebeu com fria certeza. É uma armadilha. Maros Schoyd. Tiros foram disparados. Clara se abaixou e rolou para trás de um pilar de concreto. A sua bolsa médica se abriu. Bandagens, seringas e antissépticos espalharam-se pelo betão sujo. Ela agarrou o que pôde, enfiando os suprimentos nos bolsos. Adrian estava encurralado atrás de uma caixa, revidando. Os seus homens estavam espalhados em menor número. O contato russo já estava morto, caído contra a parede numa poça de sangue que se espalhava. Então ela ouviu. Tony, a 6 metros de distância, rastejando, deixando um rasto de sangue. Ele tinha sido baleado na perna, na artéria femoral. O seu cérebro registrou automaticamente que ele teria 2, talvez 3 minutos antes de sangrar até a morte. Ninguém mais o viu. Todos estavam concentrados em permanecer vivos. Clara tomou uma decisão. Ela saiu a correr do seu esconderijo, mantendo-se baixa, zigue-zagueando entre contentores. Balas ricocheteavam no metal acima da sua cabeça. Alguém gritou. Ela não parou. Alcançou Tony, agarrou o casaco dele e arrastou-o para trás. Ele estava pesado, um peso morto, quase inconsciente. Os músculos dela gritavam. Os pulmões ardiam. Uma bala atingiu o chão a 15 centímetros da mão dela. Clara, abaixa-te. A voz de Adrienne estava rouca, com algo que parecia medo. Ela colocou Tony atrás de um contentor e imediatamente pressionou a palma da mão contra a coxa dele. O sangue pulsava entre os dedos dela, quente, rápido, mortal. Fica comigo, Tony, ordenou ela, arrancando o cinto dele e fazendo um torniquete. Não podes morrer. Ainda me deves um pedido de desculpas por me chamar querida. Ele riu fracamente. És louca. Provavelmente. Ela apertou o torniquete até o sangramento diminuir. Não parou. Nunca para completamente com ferimentos femorais, mas é controlável. Sobrevivível. Os tiros estavam a diminuir. Os homens de Adrienne tinham repelido os atacantes, mas a um custo.
Ela podia ver 3 corpos que não se moviam. Não sabia dizer se eram amigos ou inimigos. Então Adrienne estava ali, ajoelhado ao lado dela, com a arma ainda em punho. Correste para o meio aberto, disse ele, com a voz tensa. Podias ter sido morta. O Tony também. Eu dei-te uma ordem. Já não sigo ordens. Lembra-se? Clara verificou o pulso de Tony. Fraco, mas estável. Ele precisa de um hospital. Uma cirurgia de verdade. Eu ganhei tempo para ele, mas temos um médico que não está registrado. Adrian pegou o telemóvel e fez a ligação, mas seus olhos nunca deixaram o rosto dela. Você está sangrando. Clara olhou para baixo, por cima do ombro. Ela nem tinha sentido. Um arranhão de bala, superficial, mas ainda assim sangrando através da camisa. Não é nada. Não é nada. Os seus rostos estavam a centímetros de distância. Clara podia ver reflexos dourados nos seus olhos cinzentos. Podia sentir o cheiro da sua colônia misturada com pólvora. Podia sentir o calor que emanava dele. Raiva ou outra coisa. Ela não sabia dizer. Por que fizeste isso? Perguntou ele baixinho. Arriscaste a tua vida por um dos meus homens. Porque ele é uma pessoa. Porque eu podia salvá-lo. Ela fez uma pausa. Porque tu terias feito a mesma coisa. Não, eu teria sacrificado um para salvar muitos. É assim que se sobrevive neste mundo. É assim que se deixa de ser humano neste mundo. As palavras pairaram entre eles, pesadas com a verdade. A mão de Adrienne se ergueu, quase tocando o rosto dela. Depois caiu. Precisamos sair agora. A polícia vai chegar. Eles voltaram para a propriedade 1 hora depois. O médico da Off Books já estava a tratar do Tony e de outros 2. Clara tentou ajudar, mas Adrienne puxou-a para o lado. Sala médica agora. Ela queria discutir, mas o cansaço estava a apoderar-se dela. Seguiu-o escada abaixo. Ele sentou-a na marquesa de exame, inverteu os papéis e pegou no antisséptico. As suas mãos eram surpreendentemente gentis enquanto limpava o ferimento dela. Vives assim todos os dias? Clara perguntou baixinho. A fugir de balas, a ver pessoas a morrer. Chamas a isso sobreviver? As mãos de Adrienne pararam. Eu não sobrevivo, Clara. A sua voz era suave, quase triste. Eu domino. Há uma diferença. Ah, sim, porque, da minha perspectiva, pareces tão presa quanto o resto de nós. Ele terminou de enfaixar o ombro dela em silêncio, mas quando terminou, não se afastou. Naquela noite, ele disse finalmente, quando tive o pesadelo, perguntaste quando eles começaram. Clara esperou. Depois que o meu pai morreu, eu tinha 19 anos. Ele foi morto na minha frente, traído pelo próprio irmão. Eu herdei tudo. O negócio, a violência, o medo. Os olhos dele encontraram os dela. Não durmo uma noite inteira há 12 anos. A garganta de Clara apertou-se. Adrienne, fazes-me querer ser alguém que não sou, sussurrou ele. Alguém que pudesse afastar-se de tudo isto. Alguém digno do modo como olhas para mim. Como é que olho para ti? Como se ainda fosse humana. Antes que ela pudesse responder, antes que pudesse processar o que estava a acontecer, o telemóvel dele tocou. O feitiço quebrou-se. Adrienne recuou, a sua máscara voltando ao lugar. Conversamos mais tarde, disse ele, e saiu. Clara ficou sozinha na sala médica, com o ombro latejando e o coração acelerado. Ela estava se apaixonando por um monstro que queria ser um homem, e não tinha ideia de como salvar nenhum dos dois. A chamada chegou às 2 da manhã de uma terça-feira. Clara estava a dormir no quarto de hóspedes. Ela tinha ficado na propriedade com mais frequência ultimamente, dizendo a si mesma que era prático, sabendo que era algo completamente diferente. O seu telefone vibrou, número desconhecido. Alô. Respiração pesada, depois uma voz distorcida mecanicamente. O teu irmão manda cumprimentos. O sangue de Clara gelou. O quê? Hospital St. Catherine, quarto 304. Levamo-lo a 1 hora. Calma. Ninguém percebeu a pausa. É engraçado como os hospitais têm uma segurança tão fraca. Se lhe fizeres mal, isso depende de ti. Sabemos que trabalhas para o Moretti. Sabemos que lhe tens passado informações sobre as nossas operações. Não sei nada sobre isso. Temos provas. Fotos, gravações. És a fonte da fuga de informação. A voz era fria, metódica. Agora vais resolver isto esta noite. Traz o Moretti para a morada que te enviamos por SMS. Vem sozinha, ou o miúdo morre lentamente. A linha ficou muda.
As mãos de Clara tremiam enquanto vestia as roupas. A sua mente corria. Isto estava errado. Tudo errado. Ela não era uma espiã. Nunca tinha divulgado nada. Mal sabia ela quais eram as operações de Adrienne. Mas Danny, ela estava a procurar as chaves quando a porta se abriu. Adrienne estava ali, ladeado por Marco e 3 homens armados. O rosto dele era impassível. Dá-me o teu telemóvel. O coração de Clara parou. Adrian, eu posso explicar. O teu telemóvel agora. Ela entregou. Ele olhou para o ecrã, para o número desconhecido, para a mensagem que acabara de chegar com o endereço. Há quanto tempo? A sua voz era mortalmente silenciosa. Há quanto tempo? O quê? Há quanto tempo trabalhas com a família Rossi? Não trabalho. Do que estás a falar? Marco deu um passo à frente, segurando um tablet. Fotos de Clara a encontrar-se com homens que ela não reconhecia. Clara ao telefone fora da propriedade. Clara no hospital com um homem de casaco de couro parado ao lado. Tudo falso, tudo fabricado, mas convincente. Encontramos as provas há 1 hora, disse Marco. Tem nos traído desde o primeiro dia. A emboscada ao médico. Sabia disso. Avisou-os. Isso é loucura. Salvei a vida do Tony. Um disfarce perfeito, cuspiu Marco. Ganhe a nossa confiança. Aproxime-se do chefe e depois traia-nos quando for mais importante. Clara olhou para Adrian, desesperada. Não pode acreditar nisto. Conhece-me. Sabes que eu nunca faria isso. Não te conheço. As suas palavras eram geladas. Conheci uma empregada de mesa que se manteve calma durante uma emboscada. Achei que isso te tornava corajosa. Afinal, só te tornou uma boa atriz. Adrian, por favor. Ele sacou uma arma. Clara prendeu a respiração. Isto não estava a acontecer. Isto não podia estar a acontecer. Eles têm o Danny, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles ligaram, levaram-no do hospital, disseram que eu era a fonte e que tinha de levar-te a um endereço ou eles matariam o Danny. História conveniente, é a verdade. A voz dela falhou. Por que arriscaria a vida do meu irmão por ti? Por tudo isto? Achas que eu quero estar aqui? Achas que eu escolhi isto? Ela agora soluçava, incapaz de parar. Verifique o hospital. Ligue para eles. Quarto 304. Daniel Evans. Ele desapareceu. Algo brilhou nos olhos de Adrienne. Dúvida. Chefe, é obviamente uma armadilha. Marco disse que ela está a tentar atraí-lo. Ligue para St. Catharines. Adrienne ordenou. Marco hesitou e então discou. 1 minuto tenso se passou. O rosto dele empalideceu. O miúdo desapareceu, levado do quarto por volta da meia-noite. Os funcionários não viram nada. A arma na mão de Adrienne baixou ligeiramente. Clara desabou contra a parede, as pernas cedendo. Ele tem 16 anos. Ele está doente. Ele é tudo o que me resta neste mundo. Ela olhou para Adrian através das lágrimas. Acha que eu arriscaria ele? Acha que alguma coisa importa mais do que mantê-lo vivo? Adrienne olhou para ela, a guerra rugindo por trás dos seus olhos. Ainda é uma armadilha, insistiu Marco. Levaram um miúdo para forçá-la a agir. Ela ainda é a fonte da fuga de informação. Não sou eu a fonte da fuga de informação. A voz de Clara elevou-se. Alguém está a incriminar-me. Alguém que quer que o mate ou que eu o leve a uma emboscada. Não consegue ver isso? Adrian ficou em silêncio por um longo momento. Então, Marco, ao teu escritório agora. Clara esperou no seu quarto, vigiada. 30 minutos pareceram 30 horas. Quando Adrian voltou, o seu rosto estava cinzento. Ele segurou Marco pelo braço com violência. O lábio de Marco estava a sangrar. Diz-lhe, ordenou Adrian. Marco não disse nada. Adrian empurrou-o contra a parede. Conta-lhe. Fui eu. A voz de Marco era quase inaudível. Eu contei a informação. Eu vendi-te aos Rossis. O mundo de Clara desabou. Por quê? Ela sussurrou. Porque ele é fraco. Marco, de repente, desafiador. Desde que vieste para cá, ele tem estado fraco, distraído, mais preocupado em impressionar uma médica do que em gerir a família. Ele olhou para Adrienne com repulsa. Tu costumavas ser temido. Agora és patético. O punho de Adrienne acertou o queixo de Marco. 1 vez, 2 vezes. O terceiro soco derrubou. Onde está o rapaz? A voz de Adrienne era assassina. Marco riu entre dentes ensanguentados. Armazém Rossi. Cai 7. Mas é tarde demais. Eles estão à tua espera.
É uma armadilha mortal. Ele sorriu. Se fores lá, morres. Se não fores, o miúdo morre. De qualquer forma, eu ganho. Adrian virou-se para os seus homens. Tranquem-no na cave. Eu trato dele mais tarde. Depois olhou para Clara e a culpa nos seus olhos era devastadora. Desculpa. Desculpas não salvam o Danny. Não, mas eu vou salvá-lo. Ele pegou no telemóvel e deu ordens. Chamem toda a gente, todas as armas que temos. Vamos para a guerra. É uma armadilha. Ouviste o que ele disse? Não me importo. A voz de Adrienne era firme. Levaram uma criança inocente para chegar até mim. Usaram-no como arma. Essa é uma linha que não se ultrapassa. Ele dirigiu-se para a porta. Fica aqui. Fica em segurança. Vou trazê-lo de volta. Não. Clara levantou-se, enxugando as lágrimas, a voz firme apesar de tudo. Ele é meu irmão. Eu vou contigo. Clara, não podes proteger-me. Não mais. Não depois disto. Ela pegou na sua mala médica. Tu ensinaste-me que a lealdade é importante, que a família é importante. Bem, o Danny é a minha família. Então, ou me amarras, ou aceitas que eu vou. Adrienne estudou o seu rosto. A determinação, a fúria, o amor. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Então fica perto de mim. Aconteça o que acontecer. Não importa o que aconteça. Elas partiram juntas, correndo em direção a uma armadilha da qual nenhuma delas esperava sobreviver. Mas, pela primeira vez em anos, Clara não estava a fugir da morte. Ela estava a correr em direção à única coisa pela qual valia a pena morrer. O Cais 7 era um cemitério de metal enferrujado e sonhos desfeitos. O armazém se erguia contra o céu noturno. Janelas escuras, silêncio pesado, silêncio demais. Clara podia sentir a armadilha, esperando como um ser vivo. O comboio de Adrienne parou a 3 quarteirões de distância. 15 homens, fortemente armados, com rostos sombrios. Eles sabiam das probabilidades. As imagens térmicas mostravam pelo menos 30 inimigos no interior. Tony informou que ainda tinha as pernas enfaixadas desde a última emboscada. Estavam posicionados nas passarelas. Em terreno elevado, zonas de morte em todas as entradas. E o rapaz? Perguntou Adrienne, no centro do armazém, amarrado a uma cadeira. 2 guardas. Clara cravou as unhas nas palmas das mãos. Danny sozinho, aterrorizado. Isto é suicídio, murmurou um dos homens. Adrian verificou a sua arma. Então morra bem. Ele olhou para Clara. Última oportunidade. Fique no carro. Não vai acontecer. Você está desarmada. Não tem treino para este tipo de... Eu fui médico de combate em Kandahar. Já passei por pior. Ela olhou nos olhos dele e ele é meu irmão. Adrienne cerrou os dentes. Então ele fez algo que chocou a todos. Ele tirou o colete à prova de balas e entregou-o a ela. Adrienne, não. Vista-o. Isso não é um pedido. A voz dele era suave, mas absoluta. Se algo acontecer comigo, tire Danny daqui. Prometa-me. Clara queria discutir. Em vez disso, vestiu o colete. Prometo. Eles entraram rápido e barulhentos. As portas da frente explodiram para dentro. Granadas de atordoamento detonaram. Os homens de Adrienne invadiram a fumaça como fantasmas. E o armazém entrou em caos. Tiros choviam do alto. 2 dos homens de Adrienne caíram imediatamente. Clara permaneceu abaixada, seguindo a sombra de Adrienne enquanto ele se movia com precisão letal, atirando, avançando, sem hesitar. Ali, Tony apontou. Através da fumaça e dos flashes das armas, Clara ouviu. Danny amarrado a uma cadeira no centro do salão. Sua cabeça estava inclinada para a frente. Não, por favor, Deus, não. Ela correu. Clara, espere! Adrian gritou, mas ela já estava se movendo, atravessando o salão aberto com balas zunindo ao seu redor. O treinamento assumiu o controle, padrão serpentino, permanecendo imprevisível, usando cobertura quando podia encontrá-la. Ela alcançou Danny e se ajoelhou. O rosto dele estava machucado, a respiração superficial, mas ele estava vivo. Danny, olhe para mim! Os olhos dele se abriram. Clara, eu estou aqui, querido. Eu estou aqui. Ela sacou uma faca e cortou as cordas com as mãos trêmulas. Foi então que ela viu o vermelho no peito de Danny. Mira laser. Abaixe-se, a voz de Adrienne. Clara se jogou sobre Danny quando o tiro disparou. A dor explodiu nas suas costas, contundente, esmagadora. O colete protegeu a bala, mas o impacto tirou o ar dos seus pulmões.
Então Adrienne estava lá, revidando ao atirador acima. O homem caiu da passarela, rolando na escuridão. Ande, ande! Adrian agarrou Danny, puxando-o para cima. Clara lutou para se levantar, com as costelas a doerem. Correram para a saída. Os homens de Adrienne davam cobertura, mas a família Rossi tinha planeado bem. Mais atiradores surgiram pelas portas laterais, impedindo a sua fuga. Estamos encurralados, gritou Tony. Os olhos de Adrienne examinaram o armazém, calculando. Então ele viu uma porta de serviço parcialmente escondida atrás de caixotes empilhados. Ali vão. Mas entre eles e a liberdade estavam 6 homens armados. Adrienne olhou para Clara e para Danny, quase inconsciente, diante das chances impossíveis, e tomou uma decisão. Tire-o daqui, disse ele a Clara. O quê? Não. Pegue o Danny e corra. Eu vou segurá-los. Adrian, isso é suicídio. Eu sei. Ele sorriu. Triste, gentil, verdadeiro. Mas eu disse a você, eu cumpro a minha palavra. Ele colocou a arma na mão dela. Vai agora. A visão de Clara ficou embaçada pelas lágrimas. Não precisas fazer isso. Preciso sim. Ele tocou o rosto dela apenas uma vez, com o polegar enxugando uma lágrima. Tu me lembraste como é ser humano. Isso vale a pena morrer. Então ele saiu para a área aberta e começou a atirar. Clara não se lembrava da fuga. Apenas fragmentos. Os tiros de Adrienne atrás dela. Tony a aparecer para ajudar a carregar Danny. A porta de serviço. O beco. O som das sirenes. E então o silêncio. Ela se virou, mas Tony segurou o seu braço. Ele se foi, Clara. Temos que ir. Não, não, eu tenho que ir. Ele fez a sua escolha. Não a desperdice. Levaram Danny para um hospital, um de verdade, onde os médicos fizeram perguntas que ela não respondeu. Os ferimentos de bala eram superficiais. A concussão era leve. Ele sobreviveria. Clara sentou-se ao lado da cama dele, entorpecida, enquanto a polícia ia e vinha. Ela não lhes disse nada, apenas uma irmã preocupada cujo irmão tinha sido sequestrado. Ela não sabia por quê, não sabia quem. Eles não acreditaram nela, mas não podiam provar o contrário. 3 dias depois, Tony foi ao apartamento dela. Ele está vivo, disse ele baixinho. Clara ergueu a cabeça rapidamente. O que, chefe? Ele está vivo. Mal. O rosto de Tony estava sombrio. Levou 4 tiros. Perdeu muito sangue. Mas ele é teimoso demais para morrer. O alívio tomou conta dela como uma onda. Onde ele está? Em algum lugar seguro, a recuperar. Tony entregou-lhe um envelope. Ele queria que eu lhe desse isto. E que lhe dissesse que não pode vê-lo novamente. O quê? Por que não? Porque a família Rossi sabe sobre você agora. Sobre o Danny. Enquanto estiver ligada ao chefe, vocês os dois são alvos. A voz de Tony suavizou-se. Ele está a dar-lhe uma saída, Clara. Aceite-a. Ela abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, havia os papéis da rescisão do seu contrato de trabalho. Um extrato bancário mostrando $500 mil depositados em seu nome. As contas médicas de Dai, todas marcadas como pagas na totalidade, e um bilhete escrito à mão por Adrienne. Mantiveste a calma quando o mundo ardeu. Mostraste-me que ainda era capaz de sentir. Agora estou a mostrar-te que ainda sou capaz de escolher. Sai da cidade. Recomeça. Deixa o Danny ter uma vida real e sabe que, algures, estou a fazer o mesmo. Clara apertou o bilhete contra o peito e chorou. 2 dias depois, ela e o Danny desapareceram. Adrienne deu-lhes liberdade, mesmo que isso significasse nunca mais se verem. 6 meses depois, a cidade costeira de Seabrook não tinha nada a ver com a cidade. Sem sirenes, sem tiros, sem sombras que se moviam com intenções maliciosas, apenas ondas e ar salgado, e o tipo de silêncio que costumava aterrorizar Clara, mas agora parecia uma salvação. Ela trabalhava na clínica local, uma pequena operação que atendia pescadores e aposentados. Ferimentos simples, check-ups de rotina, nada que exigisse coletes à prova de balas ou morfina roubada de hospitais militares. Danny estava a prosperar. O cabelo dele tinha crescido novamente, espesso e escuro. As bochechas dele tinham cor. O último exame mostrava remissão, uma palavra que os médicos usavam com cautela, mas Clara se agarrou a ela como a uma tábua de salvação. Ele agora frequentava na escola secundária local, fez amigos, entrou para o clube de xadrez. Às vezes,
Clara ouvia rir e o som era tão puro que lhe causava dor no peito. Essa era a vida que ela comprou com sangue e compromisso, com o sacrifício de Adrienne e o seu próprio. Ela tentava não pensar nele, tentava não se perguntar se ele estava vivo, se estava a se curar, se ainda tinha pesadelos. Mas todas as noites ela fazia isso. O envelope chegou numa terça-feira de manhã. Clara tinha acabado de terminar o seu turno na clínica e estava a caminhar para casa pela estrada da praia quando o viu. Enfiado na sua caixa de correio, um papel preto caro que não pertencia a uma cidade onde a maioria das correspondências eram contas e panfletos de supermercados. Sem remetente, sem selo, entregue em mãos. O seu coração parou. Ela conhecia aquele tom de preto, aquele peso de papel dentro da sua cabana, com as mãos a tremerem apesar de 6 meses de paz. Ela abriu-o. Primeiro caiu uma escritura de propriedade. Ela olhou para o documento, confusa. A cabana que ela alugava, agora propriedade de Clara Evans, paga na totalidade, transferida há 3 dias. Depois, uma receita do hospital, St. Catherine's Medical Center, saldo final de Daniel Evans, $0. Todas as contas restantes, todos os tratamentos futuros, todos os custos que ela vinha discretamente a orçamentar foram apagados. E, finalmente, uma carta. A caligrafia era inconfundível. Clara, não sou bom com palavras. Comunico-me com balas, silêncio e medo. Mas tu mereces melhor do que isso. Você manteve a calma quando o mundo estava a arder. Enquanto todos corriam, gritavam ou morriam, você agiu com determinação. Você salvou vidas, incluindo a minha, embora não da maneira que você pensa. Eu estava a afogar-me muito antes de você me conhecer. Afogando-me em sangue e escolhas que não podia desfazer. Eu tinha esquecido como era ser humano. Sentir qualquer coisa além de raiva ou vazio. Então olhaste para mim naquele restaurante através do fumo e do caos. E vi algo nos teus olhos que não via há anos. Não era medo, nem adoração, apenas reconhecimento. Como se tivesses visto o homem que eu costumava ser. O homem que eu enterrei tão profundamente que pensei que estivesse morto. Lembraste-me que ele não estava. Todas as noites em que ficaste. Todas as vezes que me desafiaste. Cada momento em que me trataste como se eu fosse apenas o Adrian, não o monstro que todos os outros viam. Estavas a puxar-me de volta de um precipício que eu nem sabia que estava à beira. Naquela noite no armazém, quando entrei naquele tiroteio, todos pensam que o fiz por nobreza, para te salvar. E talvez isso seja parcialmente verdade, mas na verdade filo porque, pela primeira vez em 12 anos, queria ser o herói em vez do vilão. Eu queria ser o homem que você via quando olhava para mim. Eu sobrevivi. Se você está a pensar, a balas, 3 cirurgias e perda de sangue suficiente para matar uma pessoa normal. Mas eu não sou normal. Você sabia disso. O que você não sabe é que eu fui embora. A família, o império, tudo. Eu entreguei tudo a alguém em quem confio. E desapareci, assim como você. Agora estou num lugar tranquilo. A aprender a dormir a noite toda. A aprender a viver sem medo na minha sombra. A aprender a ser o homem que acreditavas que eu poderia ser. Penso em ti todos os dias, sobre o que poderíamos ter sido numa vida diferente. Se nos tivéssemos conhecido de outra forma, se não estivéssemos tão destroçados. Mas talvez estar destroçados fosse a única forma de nos compreendermos. Salvaste a minha vida 2 vezes, Clara. Uma vez naquele restaurante. Outra vez quando me mostraste que ainda valia a pena lutar pela humanidade. Por isso agora estou a salvar a tua. A casa de campo é tua. Os cuidados médicos do Danny estão garantidos para sempre. Estão livres os dois. Não me procurem. Não tentem encontrar-me. Essa parte da minha vida acabou. E vocês merecem melhor do que um homem que ainda está a aprender a ser bom. Mas saibam isto. Em algum lugar deste mundo, há um homem que aprendeu a sentir novamente por causa de vocês. Que agora dorme sem pesadelos porque vocês lhe mostraram que ele era mais do que as suas piores escolhas. Vocês mantiveram a calma quando eu mais precisava. E deram-me algo que eu pensava ter perdido para sempre. Esperança, obrigado. A Clara leu a carta 3 vezes. Depois, caminhou até ao penhasco com vista para o oceano. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não de tristeza, mas de algo mais complicado. Tristeza, gratidão,
Amor por um homem que ela nunca poderia ter, mas que nunca esqueceria. O sol estava a se pôr, pintando a água em tons de dourado e carmesim. Em algum lugar lá fora, em outra cidade tranquila, outro refúgio costeiro, Adrienne Moretti observava o mesmo pôr do sol. Duas almas partidas que se conheceram no caos, que se salvaram uma à outra da única maneira que sabiam, que aprenderam que, às vezes, amar significava ir embora. Danny apareceu ao lado dela, saudável e inteiro, segurando duas chávenas de chocolate quente. Está bem? Perguntou ele. Clara dobrou a carta cuidadosamente e enfiou-a no bolso, um pedaço do seu passado, uma lembrança da sua força. Sim, disse ela suavemente. Estou bem. Eles ficaram juntos, irmão e irmã, observando as ondas, vivos, livres, seguros. E em algum lugar distante, um homem de olhos cinza-aço observava o seu próprio horizonte e sorria. Não o sorriso de um chefe da máfia, mas o sorriso de um homem que finalmente encontrara a paz. Dois caminhos separados, duas vidas separadas, mas para sempre conectadas pelo momento em que mantiveram a calma quando o mundo estava a arder. E escolheram salvar a humanidade um do outro em vez de seus próprios corações.